Gente, nós devemos ter reverência com as coisas de Deus. Escute só essa mensagem. Você sabia que nós não devemos chegar na presença de Deus de qualquer forma? E certa vez eu fui convidada para ministrar a palavra para um grupo de jovens lá da igreja. E no dia que seria esse culto, eu abri um jejum às 6 horas da manhã. E o propósito seria para entregar esse jejum às 2 horas da tarde. Então, nesse dia, eu fui para a faculdade. Quando deu 2 horas da tarde, eu fui para o banheiro da faculdade para entregar o meu jejum. Mas antes que eu abrisse a boca para orar, entregando o jejum, o Espírito Santo me disse: você não vai entregar o jejum agora, minha serva. É para você jejuar até o final desse culto. E às 6 horas da noite eu estava lá. A igreja estava fechada e eu fiquei aguardando do lado de fora, meditando na palavra que eu acreditava que seria aquela palavra que deveria ser entregue para aqueles jovens. Mas algo inesperado aconteceu nesse dia. Acontece que o culto iniciou às 7 horas da noite com um louvor e foram mais ou menos meia hora de louvor. Deu 7:30 da noite e foi quando a palavra foi entregue, mas não para mim. A palavra foi entregue para a irmã que era a líder dos jovens. Essa irmã ministrou a palavra que está descrita lá em Jeremias, no capítulo 18, sobre a casa do oleiro. E eu lembro que ela ministrou essa palavra com muita delicadeza, com muito amor, e foi uma ministração muito bela. Mas enquanto ela estava ministrando, o Espírito Santo estava falando ao meu coração. Foi quando o Espírito Santo me disse: olha, minha serva, eu vou mudar a mensagem. E enquanto essa irmã estava ministrando, o Espírito Santo abriu os meus olhos espirituais. Então veio ao meu coração uma tristeza gerada pelo Espírito Santo de Deus. Então meu coração começou a acelerar. E eu sabia que o Espírito Santo estava ali presente, querendo revelar algo, querendo falar algo para aqueles jovens. E eu fiquei ali em espírito esperando a irmã me entregar a oportunidade. Naquele momento o Espírito Santo fez com que os meus olhos espirituais pudessem ver ao redor tudo o que estava acontecendo. Então eu olhei para o lado e tinha uma irmã debruçada no ombro do seu namorado. Depois eu olhei para o outro lado e tinha uma irmã mascando chiclete. Olhei à minha frente, a outra estava olhando o celular. E o Espírito Santo começou a fazer os meus olhos caminhar naquele lugar. Olhei mais um pouco e tinha uma outra que estava sentada em uma cadeira e as pernas estavam em outra cadeira. E mais uma vez eu olhei. Quando olhei, tinha uma irmã falando ao ouvido da outra. E tudo isso estava acontecendo enquanto a palavra do Senhor estava sendo ministrada pela líder dos jovens. E o Espírito Santo começou a queimar em meu coração a mensagem. Então, faltando 10 minutos para terminar aquele culto, foi quando eu recebi a oportunidade. Eu cheguei para esses irmãos e disse: a paz do Senhor Jesus. E então eu abri somente a minha boca. E se cumpriu o que diz a palavra do Senhor: abre somente a tua boca, porque eu te encherei. E então a mensagem que o Espírito Santo colocou naquele dia está descrito lá em Mateus, no capítulo 15. E naquele momento o Senhor me encheu e eu li com muita autoridade. O meu coração estava doendo porque o Espírito Santo colocou isso em mim. O Espírito Santo dizia assim: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está muito distante. E aí comecei a ministrar sobre termos reverência diante da presença de Deus, sobre termos respeito no ambiente onde está se lendo a palavra de Deus, sobre termos compromisso com Ele, sobre não somente louvarmos, abrirmos a nossa boca louvando, mas o coração está muito distante. E eu fui ministrando essa palavra. Eu lembro também que eu citei um versículo onde diz assim: quando estamos na presença do Senhor, a palavra de Deus nos diz que cale-se diante dele toda a terra. E então eu entreguei a mensagem e fui para o meu lugar, sentar. Aí foi quando ficou um burburinho, sabe, no ambiente. Muitas pessoas reclamando. E eu vi quando uma pessoa disse assim: quem ela pensa que é? Ela é a santona? Ela é a perfeita? E eu não conseguia naquele momento levantar a minha cabeça. Eu fiquei o tempo inteiro com a cabeça baixa e o meu coração estava chorando por dentro. E o Espírito Santo me disse: não levanta a tua cabeça. Fica em posição de humilhação. E aquele dia foi um dia muito difícil para mim, porque eu mesma não queria entregar aquela mensagem. Mas eu tinha que obedecer ao que o Espírito Santo tinha me pedido para fazer. E não foi em vão que quando eu fui entregar a consagração, entregar o jejum, o Espírito Santo me disse que era para eu ficar em jejum até o final daquele culto. O Espírito Santo já sabia tudo o que ia acontecer e que seria necessário que eu estivesse em espírito para não receber em meu coração as coisas que aqueles jovens começaram a falar sobre mim. E então algo surpreendente aconteceu. Quando todos estavam ali me criticando e falando, um jovem muito respeitado pelo grupo, ele se levantou e disse assim: calem-se, vocês não estão vendo que a mensagem que ela trouxe veio do céu, veio do próprio Deus? Até quando vamos ficar brincando de ser cristãos?
Até quando vamos manter uma capa de santidade? Deus está nos chamando, gente, para termos um concerto com Ele. Há muito tempo Deus também está falando isso ao meu coração, mas eu não tive a coragem que ela hoje teve. Não joguem pedra nela, porque essa mensagem vem do céu. E ali esse irmão pediu para que todos orassem em arrependimento ao grande Deus. E eu saí daquele culto, fui para minha casa com meu coração um pouco triste. E o Espírito Santo me falou: em poucos dias você verá o resultado. E eu pude ver que muitos daqueles jovens que estavam presentes naquele culto, sem nenhum compromisso com Deus, ser batizados com o Espírito Santo. E muitos deles se tornaram meus amigos. Todos os dias nós somos lapidados por Ele, ensinados pelo Espírito Santo. Nesse dia, não só os jovens, mas eu também aprendi que diante da presença de Deus nós temos que ter reverência e respeito. Eu sou de uma época em que ficávamos em pé ao ler a palavra de Deus. Hoje não estamos mais vendo isso nas igrejas. Muitos ficam sentados, não levam nem a Bíblia, abrem o celular, mascam chiclete, se debruçam no ombro do seu marido, do seu namorado, crianças correndo para lá e para cá dentro do templo, pais omissos diante disto. Gritaria, é fofoca, olhar de inveja. É uma passarela para exibir a melhor roupa. É um altar para exibir qual é a melhor voz. É uma disputa para ver quem prega melhor. E assim nós estamos perdendo a essência do primeiro amor. Lá em Apocalipse, Jesus ele disse assim: lembra-te de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. E mais uma vez eu encerro dizendo: Jesus Cristo ele disse que vem e certamente ele voltará. O céu é real e ele é logo ali. Deus abençoe. Amém. Nossa, que mensagem abençoada e importante é essa, né, meus irmãos? Nós devemos ter reverência com as coisas de Deus. Sobretudo, nós devemos ter reverência com Deus. E isso é praticado em todos os lugares, bem como na igreja. Agora, se a pessoa dentro da igreja ela não consegue ter o mínimo de reverência, imagina na vida particular dela. E é por isso que muitas pessoas vivem uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, e até mesmo elas acham que Deus não as ama, que Deus não as quer abençoar, que tudo está dando errado, sendo que a própria pessoa ela não busca fazer as coisas certas, ela não busca ter esse envolvimento, sabe, ter essa reverência, esse respeito para com Deus. Toda vez que na Bíblia a gente encontra ali a palavra temor, por exemplo, no livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ali não é o medo, e sim um profundo respeito que uma pessoa tem para com Deus. Respeito esse que guia a vida dela, as decisões dela, as escolhas dela, os pensamentos dela, sabe? Um respeito também dentro do templo, quando ela está ali na igreja, para prestar atenção, para receber a palavra de bom grado, para orar e para também ter bons olhos para com quem, como no caso a irmã, estava ali trazendo uma palavra de despertamento, uma palavra de conserto e de temor para com as coisas de Deus. Essa é uma reflexão que cada um de nós devemos fazer diante dessa mensagem tão forte. Será que nós temos tido reverência para com as coisas de Deus? Será que nós temos levado as coisas de Deus a sério? E será que nós temos recebido, sabe, aquelas pessoas que Deus envia para trazer uma mensagem com o coração aberto, com o coração alegre, mesmo que em um momento inicial a gente se sinta constrangido porque aquilo ali está nos confrontando? Ou será que nós ficamos revoltados com o mensageiro, ficamos revoltados com a mensagem, apedrejamos aquela pessoa porque não queremos mudar de vida, porque queremos estar na mesma zona de conforto, na mesma zona de irreverência e, por que não dizer, até mesmo zona de pecado contra Deus. Isso é uma reflexão muito séria que cada um de nós devemos fazer. E, ao mesmo tempo, nós devemos entender que quando semeamos a palavra na vida de alguém, nós devemos orar, entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele faça o trabalho. Nosso trabalho é falar, é pregar, é dar um bom testemunho. Muitas vezes, de início, a gente não vê ali nenhum resultado e pode até vir um certo desânimo. Porém, olha aí o que aconteceu. Muitos daqueles jovens
se arrependeram, se entregaram a Jesus, hoje são amigos dela, ou seja, aquele cenário ali mudou completamente e valeu a pena ela ter falado, ela ter sido fiel ali na mensagem, até mesmo ter suportado aquela, digamos ali, inicial rejeição. E isso é uma inspiração para que nós venhamos perseverar. A Bíblia diz, não cansemos de fazer o bem, porque é seu tempo ceifaremos. Então,